Fala, torcida vascaína, já começo o vídeo aqui desejando um feliz Dia das Mães a todas as mamães vascaínas desse mundo, tudo de bom para vocês e que venham fatos novos do nosso Vasco da Gama, né? Dias melhores. Então, Vasco ontem de novo perdeu de forma bizarra, medíocre, vergonhosa para o time do Vitória lá em Salvador. O Vasco ficou 60 minutos do jogo com um jogador a mais, porque um jogador do Vitória foi expulso, ainda no primeiro tempo, quando estava 0-0. O Vasco fez um gol com o Verratti, ficou 1-0, e depois disso o Vasco se abdicou de jogar do jogo, né? Se abdicou de jogar. Se acovardou. O Paulinho, que era o volante do Vasco, tinha um cartão amarelo no intervalo do primeiro tempo, porque o Vasco foi para o primeiro tempo com um a mais e ganhando de 1-0. O Felipe tirou o Paulinho e, ao invés de colocar o Tietê para ter um jogador mais ofensivo de mobilidade e definir o jogo, ele colocou um jogador de marcação, o Hugo Moura. Botou a bunda do Vasco lá atrás contra o Vitória, e o treinador do Vitória, que é um treinador competente, o Carpini, deu um nó tático no Vasco, mesmo com um a menos, e virou o jogo para 2-1 com 2 gols do Renato Kaiser, ex-jogador do Vasco, cria da base, que estava há 45 dias parado por contusão. O Vasco perdeu o jogo de 2-1 para um time com 1 a menos. E no meio da semana o Vasco já tinha perdido de 4-1 contra o Porto Cabejo na Venezuela. Primeira vez que um time brasileiro perde de mais de 3 gols de diferença de uma equipe venezuelana. Aonde na Venezuela o futebol é o quarto esporte do país. O país não tem tradição nenhuma no futebol, nunca foi para uma Copa do Mundo. E o Porto Cabejo é um time semi-amador que só existe há 10 anos. O que eu quero dizer com isso? Que é vergonha atrás de vergonha, atuações ridículas e horríveis atrás de atuações ridículas, e o problema era o Álvaro Pacheco, ano passado, gestão Pedrinho. Depois Rafael Paiva, fez um excelente trabalho e foi mandado embora. Depois o problema era o Fábio Carille, que ainda estava conseguindo pelo menos competir e fazer alguns pontos. Até que entra o Felipe, diretor técnico, como técnico interino, eu não consigo entender isso. E o Vasco hoje já acumula 8 jogos sem vencer. O que eu quero dizer com isso? O Diniz começa a dar treino amanhã, segunda-feira. E na terça já pega um caldeirão na Argentina contra o Lanús. Será que o treinador vai resolver o problema? Ah, mas o Diniz é formado em psicologia e tudo mais. Eu acho sim que o Diniz vai levantar a moral dos jogadores, vai tentar colocar os caras para cima, mas o psicológico, o físico desse time do Vasco é muito complicado. Eu acho que não precisaria de um psicólogo não, está precisando de um psiquiatra para poder levantar o astral desse time. Eu fico imaginando o Vasco saindo, tocando a bola com Léo Jardim, João Vitor, Luiz Gustavo ou Lucas Freitas, Piton, Paulo Henrique, Hugo Moura, Cocão. Cara, vai ser o novo Esquadrão Suicida. Eu, sinceramente, ao mesmo tempo que eu tenho um pouquinho de esperança, quando passa mais jogo do Vasco, é tipo a torcida do Vasco hoje vive uma relação abusiva com o Vasco. Você dá tudo pelo clube e o clube não dá nada por você. E para jogo do Vasco hoje, meio que virou aquela obrigação quando você tem um amigo que tem um filhinho de 1 ano, que vai fazer o aniversário de 1 ano, mas teus filhos já estão grandes, aí tu tem que ir no aniversário, mas você não quer ir, mas ao mesmo tempo você vai porque você gosta do seu amigo e também quer ver o filhinho dele que acabou de nascer, já está fazendo 1 ano. Aquela tia que você só vê no Natal, que está fazendo aniversário, que você não quer ir na festa, mas você vai porque você ama a sua tia e você quer estar presente nesse momento. É o torcedor do Vasco. O torcedor do Vasco hoje vai pro pré e pro pós-jogo na Barreira, porque o time não dá nada dentro de campo. É uma das maiores histórias de amor, não contribuído, né? É a torcida do Vasco com o time Vasco da Gama. Nos anos 2000 virou um novo século. E desse novo século, já se passaram 1/4 desse século, já se passaram 25 anos. E o Vasco vem há 25 anos passando por um século difícil. As nossas glórias, nossas vitórias ficaram no século passado, infelizmente. Diniz, confio em você. O que eu não confio é nesses jogadores que estão no Vasco hoje.
amo o Pedrinho de paixão. Felipe, para mim, foi um dos maiores da história do Vasco. Mas como gestão, eles estão deixando muito a desejar. Estão mostrando que não tem conhecimento nenhum da parte administrativa e técnica do Vasco da Gama. É isso aí, rapaziada. Peço que você compartilhe, comenta aí o que você acha dessa minha análise, curte o vídeo, dá uma moral aqui pro canal Voz do Vascaínos e a gente vai se falando aí durante a semana. Valeu? Um forte abraço e feliz Dia das Mães para todas as mamães vascaínas desse Brasil e do mundo. Tchau!